Boa noite, meus irmãos. Estou aqui para mais uma live, para mais um estudo da Palavra do Senhor. E o título do nosso estudo de hoje é Os Três Inimigos do Homem. Os Três Inimigos do Homem. Então, vamos orar para começar esse estudo da Palavra do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco todos os dias. Obrigado por mais um estudo da sua palavra. Que todos que ouvirem esta palavra sejam edificados, sejam salvos e assim, Senhor, que possamos dar um verdadeiro louvor e adoração ao Senhor. Me ajude na transmissão da sua palavra, no nome de Jesus. Amém. Os três inimigos do homem. Então, os seres humanos, os filhos de Deus, nós temos três inimigos. E vamos estudar estes inimigos do homem. O primeiro inimigo, nosso primeiro inimigo é Satanás. O nosso segundo inimigo, a nossa própria natureza caída, né? Natureza pecaminosa. E o terceiro inimigo é o mundo. O mundo é o nosso terceiro inimigo. Então, Deus, ele é a fonte de todo o bem, mas Satanás é a fonte de todo o mal. Então, assim como Deus é a fonte de todo o bem, Satanás é a fonte de todo o mal. Em João 8,44 nos diz o seguinte. João 8,44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, nosso primeiro inimigo é Satanás. E Jesus nos fala duas coisas aqui em relação a Satanás. Ele diz que Satanás é homicida. Ele é homicida, ele é assassino. Ele é assassino desde o princípio. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Então Jesus diz que Satanás ele é homicida, né? Ele é assassino e também é mentiroso. Foi assim que ele conseguiu enganar o primeiro casal. Então ele mentiu e depois veio tirar a comunhão, né? Então ele assassinou o primeiro casal. Esse assassinato primeiro foi espiritual, né? Quando o homem pecou, ele perdeu a comunhão com Deus, morreu espiritualmente, mais tarde fisicamente. E assim aconteceu com toda a geração, né? Com todos os descendentes daquele primeiro casal que somos nós, né? Então, o homem, os seres humanos já nascem espiritualmente mortos. Então, Satanás conseguiu, não é? Roubar, ele é ladrão, ele é homicida, ele é mentiroso. Então, ele conseguiu roubar a espiritualidade daquele casal e de todos os seres humanos. Então, Satanás, ele é homicida, ele é assassino e ele veio matar, roubar e destruir. Então, Satanás, ele é o nosso primeiro inimigo. Lá em João 1,12, nos diz o seguinte. João 1,12.
nos diz: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, Satanás, ele veio tirar a comunhão, né? Ele tirou a comunhão do homem e Deus. Mas Jesus veio trazer de volta esta vida, né? Esta vida espiritual, esta comunhão do homem e Deus. Lá em João 3,16 nos diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Satanás, ele conseguiu assassinar, né, o homem, o casal e toda a sua descendência. Todos os seres humanos já nascem espiritualmente mortos. Esse assassinato espiritual foi a comunhão que o homem tinha com Deus e perdeu, e já nasce sem essa comunhão. Então, todos os seres humanos já nascem afastados de Deus. Mas Jesus, ele veio trazer esta comunhão de volta. Mas depende de cada um dos seres humanos. Então, Satanás, ele é o nosso primeiro inimigo. Então, o nosso primeiro inimigo, ele quer nos destruir. Então, quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, então o espírito dessa pessoa volta à vida, volta a ter vida, volta a ter vida eterna, volta a comunhão com Deus. Então, ele passa novamente a ter comunhão com Deus. Satanás não pode mais tocar na vida dessa pessoa que já aceitou Jesus como Salvador. Mas ele quer tirar a nossa comunhão ainda. Então, Satanás, ele é o nosso inimigo. Ele sempre foi e sempre será. Então, já que ele não pode tirar a nossa salvação com Deus, ele tenta tirar a nossa comunhão. Porque quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, o Espírito volta a ter vida. Porque Jesus, ele mesmo diz: eu sou a ressurreição e a vida. Então, Jesus, ele dá vida ao Espírito. E Jesus dá vida ao corpo. Então, Jesus, ele é a vida. Quando ele entra na pessoa que aceitou ele como Salvador, porque ele vem morar na vida dessa pessoa através do Espírito Santo, o espírito dessa pessoa passou a ter vida, passou a ter comunhão com Deus. Mas nós ainda somos pecadores e o nosso pecado nos afasta de Deus, né? Então, quando nós aceitamos Jesus, ele lava os nossos pecados. Ele nos perdoa, ele nos limpa, o Espírito Santo vem morar na nossa vida. Mas nós ainda temos uma carne que ainda não morreu, que precisa ser vigiada a cada dia, porque esta carne é pecaminosa. Esta carne tem desejos pecaminosos, porque é a natureza do homem, né, decaído, a natureza dos nossos primeiros pais, né, Adão e Eva. E todo já nasce, né, com este desejo carnal, esse desejo de pecar, essa vontade. Jesus, quando entra na nossa vida, o nosso espírito passa a ter vida, mas a nossa carne ainda é mortal, né? Ainda cheia de pecado. Ela ainda tem que passar pela morte para poder ser restaurada. Enquanto estivermos neste corpo, nós somos sujeitos a pecar. E é por isso que Satanás se aproveita e vem nos tentar, para que caiamos no pecado.
na desobediência. E quando nós caímos na desobediência, então nós nos afastamos de Deus, então perdemos a comunhão com Deus. Mas lá em João, 1 João, capítulo, eu vou ler bem aqui, Mateus 4, 3, vou ler logo Mateus. Mateus 4, capítulo 4, os versos, Mateus 4, 3, 2 e 3, que diz assim: E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Então a nossa carne, ela é fraca, e Satanás, ele fica nos observando a fraqueza da nossa carne, né? Naquilo que a gente tem mais facilidade em pecar, é naquilo que ele vai nos tentar. Então Jesus aqui estava fraco, a sua carne estava fraca. Ele passou 40 dias e 40 noites jejuando, ele teve fome. Satanás estava só observando. Na hora que ele percebeu a fraqueza da carne de Jesus, ele foi tentar. E é assim conosco também. Então Satanás, ele fica nos observando para ver qual é a fraqueza do nosso corpo. Aquilo que ele vê, onde estamos mais fracos, é naquilo que ele vai nos tentar. Ele vai tentar nos levar a pecar, que é para nos tirar da comunhão com Deus. Então, Satanás, ele é o nosso primeiro inimigo. Ele não cessa de tentar nos tirar da comunhão com Deus. E nós não perdemos mais a salvação. Mas quando pecamos, perdemos a comunhão com Deus. E Satanás luta dia e noite para nos tirarmos esta comunhão. Então devemos vigiar, porque Satanás, ele não dorme. E quando ele percebe que estamos fracos em uma área, naquela área ele vai nos tentar derrubar, né? Tentar nos levar a pecar, tentar desobedecer a Deus. Se você é tendencioso, né, ao sexo, ele vai levar você a pecar nessa área. Se ao vício, né, também. Qualquer área da nossa vida em que estivermos mais sensíveis, mais fracos, Satanás vai tentar nos levar ao pecado. Então devemos vigiar, porque ele é o nosso inimigo. E a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, tentando nos destruir. E ele fica só nos observando. Na área em que ele vê que estamos mais fracos, ele vai tentar nos derrubar. E assim ele fez com Jesus. Ele viu que a área que Jesus estava mais fraco era a área da carne. Ele estava com fome. Ele estava com muita fome porque ele passou 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber. A carne estava sedenta. Então ele foi tentar a Jesus nesta área. E é o mesmo jeito que ele faz conosco. Então só existe um meio. Aliás, vou ler 1 João 1,9, que nos diz assim. 1 João 1,9. 1 João 9, ele nos fala o seguinte. 1 João 1,9 nos diz o seguinte: Aquele que diz está na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Então, aquele que diz está na luz e odeia seu irmão, até agora, espera, eu li foi o 2. Então, é 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, certo? Então, 1 João 1,9.
Então, muitas vezes nós caímos na tentação de Satanás. Muitas vezes nós nos deixamos levar e caímos no pecado. Então, quando isto acontece, porque ainda somos pecadores e muitas vezes nos deixamos levar a cair no pecado, então devemos fazer como João ensinou aqui. Ele diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quando pecamos, nos afastamos de Deus. A nossa comunhão com Deus é quebrada, mas devemos imediatamente ir a Deus confessando o seu pecado, arrependido e pedindo perdão. E Deus, no mesmo instante, Ele nos perdoa e restaura esta comunhão. Então, isto é uma guerra espiritual. Então, Satanás, ele não cessa de nos tentar para cairmos no pecado e nos afastarmos da comunhão com Deus. Mas como nós ainda somos fracos, porque ainda temos um corpo pecaminoso e este corpo é sujeito ao pecado, então, quando isto acontecer, devemos fazer o que João nos ensinou. Ir até Jesus, confessar o nosso pecado e dizer: Senhor, me perdoe, né? Eu confesso, me ajude, estou arrependido. E na mesma hora, a comunhão com Deus é restaurada. Então, só existe um meio para o Filho de Deus não pecar. Preste atenção. Só existe um meio para que o Filho de Deus não peque. E está lá em Tiago 4:7. Tiago 4:7, que nos diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, só existe este meio, né? De não pecarmos, é nos submetermos a Deus. E o que é essa submissão? Essa submissão é a nossa obediência a Deus. Então, Jesus venceu Satanás através da obediência à palavra de Deus. Satanás, ele nos tenta, mas ele não pode nos obrigar a fazer o que ele quer. E se nós obedecermos sempre a palavra de Deus, então Satanás fugirá de nós. Então, só assim não pecamos, né? É só quando não pecamos, é quando nos sujeitamos a Deus. Então, Satanás chegou para Jesus e disse: se és filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Jesus usou a palavra que estava lá em Êxodo. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, Satanás ele foi, como se diz aqui, ele foi resistido, né? Jesus resistiu. Jesus obedeceu a palavra de Deus. Jesus se submeteu a Deus. Ele obedeceu a Deus. Resistiu a Satanás. E Satanás fugiu. Levou Jesus para fazer outra. Levou a Jesus. Ele foi tentar Jesus em outra área. Mas aquela área ele fugiu. E é só desse jeito que nós vencemos, né, a Satanás. Mas nós ainda somos pecadores. E aqui e acolá nós caímos. Não deve ser costume andar no pecado, mas deve ser simplesmente acidente, né? Aqui e acolá nós caímos. E quando isto acontecer, devemos imediatamente irmos aos pés do Senhor confessando
Fazer como diz lá em 1 João 1,9, confessando o nosso pecado, pedindo perdão e tendo esta restauração, esta comunhão com Deus restaurada, né? Não podemos deixar de estar nesta comunhão com o Senhor. O nosso segundo inimigo. Então, o nosso segundo inimigo é nós mesmos. É a nossa natureza caída, a nossa natureza pecaminosa. Então, Satanás, ele é o nosso primeiro inimigo. Ele vai nos tentar a fazermos aquilo que nós queremos. Então, o nosso segundo inimigo é nós mesmos. Então, nossa natureza, ela é pecaminosa. Ela quer fazer as coisas erradas. Tem desejo de fazer as coisas erradas. Muitas vezes a gente tem desejo de brigar com a pessoa que nos ofendeu. Muitas vezes nós ficamos com raiva daquela pessoa. Muitas vezes nós temos a tendência para o lado da prostituição. Temos a tendência para os vícios. Nossa carne, ela é pecaminosa e o diabo, ele fica observando qual é a área da nossa carne, da nossa natureza decaída, que nós estamos mais fracos, né? E ele está ali observando que é para ir nos tentarmos. Então, o nosso segundo inimigo é nós mesmos. É a nossa natureza pecaminosa, né? Decaída, a natureza de Adão, né? A natureza de Eva, natureza do pecado. Então, lá em Romanos 7,19 nos diz o seguinte. Romanos 7,19 nos diz assim: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui: porque não faço o bem que prefiro. Então os filhos de Deus querem fazer o que é bom, querem obedecer à lei de Deus, querem obedecer a Deus, mas dentro de si existe outra lei, né? Então, a pessoa quando aceita Jesus, ele passa a ter duas naturezas dentro de si. Ele tem a natureza de Adão e Eva, que é a natureza pecaminosa, a natureza caída, né? A natureza do pecado, aquela que tem o desejo de fazer as coisas erradas. E nós temos também uma segunda natureza, a natureza de Cristo, a natureza de Jesus. A natureza de Jesus quer fazer as coisas corretas. A natureza de Cristo quer obedecer a Deus, quer obedecer a palavra de Deus. E assim o Filho de Deus, aquele que já tem Jesus, ele tem essas duas naturezas. E é por isso que o apóstolo Paulo escreveu isso, que dizia assim: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. E muitas vezes a natureza caída prevalece contra a natureza de Cristo, né? A natureza que quer obedecer, a natureza que quer amar o próximo, a natureza que quer ajudar as pessoas, a natureza que é bondoso, a natureza que é manso, né? Não briga com ninguém, a natureza que é obediente a Deus. Então, a nossa natureza carnal, né? O nosso corpo, que ainda vive na carne, esses desejos, ele muitas vezes se sobressai a natureza de Cristo, que é santa e perfeita. Então há esta guerra dentro de nós. Então o nosso segundo inimigo é nós mesmos, né? Então nós temos esses desejos carnais dentro de nós, né? E Satanás, ele sabe disso, e ele fica observando. E ele fica rodeando, né? Ele fica ao nosso derredor. E ele fica observando. E quando ele vê que nós estamos fracos em uma área, seja que área for, então ele já vai nos tentar cair no pecado para
nos afastarmos da comunhão com Deus. Então devemos ter muito cuidado, meus irmãos. Nós que já temos Jesus como Salvador. Então Satanás, ele não pode tirar mais a nossa salvação. Mas ele quer tirar a nossa comunhão com o Senhor. Então, a natureza, quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos a natureza de Cristo, mas ainda tem a natureza de Adão, né, que é a natureza do pecado. Então, essa natureza só vai sair de nós quando o nosso corpo morrer. Então, Deus, ele disse para Adão, disse para Eva, no dia em que vocês comerem desse fruto, da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer. A Bíblia diz lá em Romanos 3,16, Romanos 3,23, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Então, quando o homem pecou, o homem morreu, primeiro espiritualmente. Quer dizer, se afastou de Deus, cortou o relacionamento, a comunhão. Mas o corpo ainda ficou vivo, né? Então, o corpo ficou vivo com todos os desejos pecaminosos. Quando o corpo de uma pessoa que já tem Jesus morre, então, quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar em um corpo santo perfeito. Porque o corpo do pecado já morreu. Por isso é necessário que o nosso corpo morra, que é para ser eliminado este pecado, né? Porque nós vamos ressuscitar em um corpo novo, em um corpo santo, em um corpo perfeito. Nós temos medo muitas vezes de morrer, não é? Porque isso é próprio da nossa... Nós não queremos morrer porque nós queremos ficar nesse corpo pecaminoso, né? Mas é necessário que ele morra, porque é o salário do pecado. O salário do pecado é a morte, mas o nosso corpo vai ressuscitar em um corpo novo, corpo santo, perfeito. Então, e aqueles que estiverem vivos, quando Jesus voltar, o corpo será transformado. Não pode ir para o céu nesse corpo que nós temos agora. Então, Jesus, a natureza de Cristo e a natureza de Adão vêm morar na mesma pessoa. Por quê? Porque quando nós aceitamos Jesus, ele vem habitar em nós, na pessoa do Espírito Santo. Ele vem habitar no nosso espírito. E ele é santo perfeito. E não pode haver sujeira, mas a nossa carne ainda é pecaminosa, sujeita ao pecado, e nós queremos fazer as coisas erradas, né? Seja que coisa for. Então há esta guerra. A natureza de Cristo quer obedecer a Deus, mas a carne quer fazer as coisas erradas, quer obedecer a Satanás. E Satanás se aproveita para nos tentar, para nos levar a pecar. Porque o objetivo de Satanás é nos tirar da comunhão com Deus. Então devemos vigiar, estar vigiando. E se por acaso cairmos no pecado, devemos correr imediatamente, confessando, né, o nosso pecado a Jesus, pedindo perdão para que a comunhão volte com Deus. Porque João disse, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui em Efésios 4, 22, nos diz assim. Efésios 4, 22. Diz assim. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Então, a segunda parte aqui do versículo. Vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Então, o nosso velho homem, a nossa carne, né, os nossos desejos de pecar, nós temos que nos despojar. O que é despojar? É abandonar,
é lutar para não fazer o que a nossa carne quer. Então devemos estar alimentando o nosso espírito. Como é esse alimento? É orando, jejuando, estudando a palavra de Deus, conversando com o Senhor, nos revestindo do Senhor, porque Satanás ele está nos vigiando. Ele está ao nosso derredor. E na hora que ele vê uma fraqueza, seja ela qual for, seja que área for da nossa vida, ele vai atacar. Porque ele quer tirar a nossa comunhão com Deus. É por isso que Jesus diz, vigiai, vigiai. Porque Satanás ele não está de brincadeira. Ele quer nos destruir, ele quer tirar a nossa comunhão com Deus. Então, o nosso segundo inimigo é nós mesmos. Então, muitas vezes a gente fala da vida dos outros, né? Muitas vezes a gente quer as coisas além do que devemos ter, não é? Queremos as coisas alheias. E muitas vezes até Satanás vai lá e pega. Então, tudo isso é tentação. Então, o nosso primeiro inimigo é Satanás, ele nos tenta. O nosso segundo inimigo é nós mesmos, nossos desejos de fazer as coisas erradas, o nosso desejo de pecar. Então, Satanás aproveita e nos tenta para cairmos. E quando caímos, imediatamente perdemos a comunhão com Deus. Por isso é importante fazer o que João disse, né? Confessar o nosso pecado. Terceiro inimigo do homem é o mundo. Então, primeiro inimigo, Satanás. Segundo inimigo, nossa velha natureza, é nós mesmos. Nós temos que lutar contra nós mesmos, contra os nossos desejos. Então, tudo aquilo que Deus não se agrada, nós temos que lutar para não fazermos. E o que devemos fazer para não pecar? Submeter a Deus. Devemos nos submeter a Deus. Então, essa submissão aí é obediência. Satanás diz, olha, vamos ali no pagode. Então, o que é que vamos dizer? Não, isso é pecado. Bebe uma bramazinha? Não, isso é pecado. Eu não vou pecar contra meu Deus. Nós temos que fazer como Daniel. Eu não vou pecar contra meu Deus. Então devemos dizer não. Devemos vigiar. Devemos nos submetermos a Deus. E Satanás vai fugir de nós. Então, o terceiro inimigo é o mundo. Lá em João 17:14 nos diz assim. João 17:14. Capítulo 17, verso 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Então, o nosso terceiro inimigo é o mundo. Jesus falou acerca dos seus discípulos, que eles não eram do mundo. Então, o mundo representa as pessoas que não têm Deus. São aquelas pessoas que não querem Deus. São as pessoas que gostam de fazer as coisas que Deus não se agrada, que gostam de desobedecer a palavra de Deus. Então, nós não somos do mundo. Jesus disse, como eu também não sou. Então, nós somos filhos de Deus, como Jesus também é. Então, os filhos de Deus obedecem à palavra de Deus. Então, nosso terceiro inimigo, o mundo. O mundo, ele quer nos levar a fazer aquilo que nós queremos, que a nossa carne quer, que nós queremos pecar, nós queremos desobedecer a Deus. E Satanás nos tenta fazer isso e o mundo nos mostra, nos leva. Por exemplo, eu sinto vontade,
de beber uma brama. Então, Satanás vai me tentar a sentir aquele gosto, né? Aquela vontade maior. E o mundo vai me oferecer. Já pensei, eu estou com aquele desejo, Satanás está na minha cabeça, vai, bebe. Passo em frente de um bar ou de uma mercearia onde vende, lá está. Quer dizer, o mundo está oferecendo. Então, são os três inimigos do homem. Satanás, a nossa natureza caída, e o mundo. O mundo oferece aquilo que eu quero e Satanás me tenta fazer. Então, é uma guerra conosco mesmo e com esses dois inimigos. Mas devemos lembrar que o Espírito Santo habita em nós. A natureza de Cristo está dentro de nós e devemos alimentar ela, que ela vai vencer a nossa carne, vai vencer a nossa velha natureza. E assim como Jesus venceu a tentação de Satanás e venceu o mundo, nós também vamos vencer. Então, os filhos de Deus devem estar sempre aos pés de Cristo, sem vacilar, vigiando. Temos que estar vigiando sempre, porque senão caímos na tentação. E o mundo está aí para nos oferecermos, né? Por exemplo, um jovem que ainda não é casado, mesmo sendo casado, tendo sua esposa, mas ele tem vontade sexual. Lá, Satanás, ele vê a fraqueza. Muitas vezes o diabo diz, vai lá, trai a tua mulher, vai lá, te prostitui, vai lá. E a pessoa já tem aquela vontade. Então, Satanás, ele vai tentar. E o mundo oferece, ele manda, não é, a pessoa. A gente vê a história de Davi, não é? Davi passeando no seu jardim, lá Satanás mostrou a mulher alheia, bonita, e lá ele caiu. Então, é assim que Satanás faz. Ele bota, nós temos o desejo de pecar, e ele vê qual é aquele desejo que nós estamos mais com vontade de fazer. Ele vai nos tentar fazer, né? Ele vai falar ao nosso ouvido para que tenhamos uma vontade maior. E o mundo vai nos mostrar aquilo para nós cairmos. Então devemos ter cuidado, meus irmãos. Devemos vigiar, porque a nossa carne ainda não foi restaurada. Ainda temos, né, a tendência de pecar. Mas um dia essa carne será transformada. Nosso corpo, a nossa mente é pecaminosa, nossa natureza pecaminosa será mudada e será santa. Mas enquanto ainda estamos nesse corpo de pecado, nós somos sujeitos, devemos estar vigiando para não cair. Principalmente agora, nesses últimos dias que Jesus está próximo de voltar. Aí é que a vigilância deve ser muito maior, não é? Aqui em 1 João 2,15 nos diz o seguinte. 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Não amar o mundo. O mundo são essas coisas pecaminosas, né? Por exemplo, eu vou me apegar ao dinheiro. Ah, mas eu amo dinheiro, vou trabalhar para ter dinheiro, muito dinheiro. Eu não vou mais ligar com a minha vida espiritual, eu não tenho tempo nem para falar com Deus, nem para estudar a Bíblia, eu estou me afastando. E o diabo vai botando dinheiro, vai botando mais desejo de eu ganhar mais dinheiro, o mundo vai oferecendo mais trabalho, mais riqueza, e eu vou me afastando de Deus. E eu vou perdendo a comunhão com Deus. E nós temos que lembrar de uma coisa, meus irmãos. Nós não somos deste mundo. Nós estamos aqui de passagem. Aqui em 1 João 5,19 nos diz assim. 1 João 5,19.
sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, nós não somos deste mundo. O mundo inteiro jaz no maligno. Então, quem domina o mundo, quem domina as pessoas que são do mundo é o maligno, é Satanás. Nós que já temos Jesus, já fomos tirados do mundo. Jesus habita em nós, na pessoa do Espírito Santo. Nós temos a natureza de Cristo. E essa natureza é quem deve dominar a nossa velha natureza, a natureza caída, a natureza do pecado. Então devemos alimentar o nosso espírito para que ele domine a nossa carne, para que possamos ter força para dizer ao pecado: não, eu não vou fazer o que minha carne quer, eu não vou fazer o que Satanás está me mandando fazer. E assim nós venceremos, né, a Satanás. Aqui em João 15, Evangelho de João, capítulo 15, nos diz o seguinte, 15, 18. João 15, 18. Nos diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Então, o mundo, ele odeia os filhos de Deus, porque ele quer que os filhos de Deus façam aquilo que eles fazem. Os filhos do mundo, o mundo quer que a gente roube, quer que a gente use drogas, quer que a gente seja assassino, quer que a gente fale dos outros, quer que a gente odeie os outros, quer que a gente faça tudo de errado, tudo que eles fazem. Tudo o que Satanás quer, tudo que o Satanás manda o povo dele fazer, ele quer que os filhos de Deus também façam, né? Mas aqui João está dizendo, né? João 15, 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Então, Satanás, ele odeia o povo de Deus, porque primeiro ele odiou a Jesus, porque Jesus nunca fez o que o mundo queria, nunca fez o que Satanás queria. Ele só fez o que Deus mandou. E nós somos filhos de Deus e temos a natureza de Cristo. E devemos fazer o que Cristo nos manda, não o que a nossa velha natureza quer, não o que Satanás nos tenta a fazer, não o que o mundo nos oferece. Nós devemos fazer aquilo que Jesus nos manda fazer. E o que é que ele nos manda fazer? Obedecer a palavra de Deus. Ele nos manda amar aquele que nos odeia. Ele nos manda ser bondosos. Ele nos manda rejeitar o pecado. É isso que Jesus nos manda fazer. Obedecer ao Pai. Submetei-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mateus 5,10 nos diz o seguinte: bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, os filhos de Deus são perseguidos porque não fazem o que o mundo quer que a gente faça. Então, devemos resistir. Aquele que diz que é filho de Deus e anda fazendo o que o mundo quer, ele é zombado pelos do mundo. Olha o crente. O crente é mentiroso, o crente é ladrão, o crente é enrolão, o crente é beberrão, o crente é isso, o crente é aquilo. Por quê? Porque o filho de Deus, ele diz que é filho de Deus, mas está fazendo as mesmas coisas que os filhos do mundo estão fazendo. Então, aqueles que não fazem o que o mundo faz, o mundo odeia. Eles odiaram Jesus porque Jesus não fazia o que eles faziam.
Jesus fazia o que Deus queria que ele fizesse. E os filhos de Deus que fazem aquilo que Deus manda, aquilo que Deus quer, o mundo odeia. Mas aquelas pessoas que dizem que são de Deus, estão fazendo o que o mundo quer, o mundo está amando essas pessoas. Mas em compensação, eles não têm comunhão com Deus. Porque Deus não tem comunhão com o pecado. É por isso que nós, meus irmãos, é por isso que nós, minhas irmãs, quando cairmos por acidente no pecado, imediatamente devemos confessar a Deus, arrependidos, e Ele vai nos perdoar. E assim voltaremos a ter comunhão com o nosso Senhor. Então, Filipenses 3:20 nos diz o seguinte. Filipenses 3:20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus. A nossa pátria está no céu, a nossa pátria não é aqui. Aqui nós estamos de passagem, né? Pouco tempo. Jesus está voltando, nós estamos aguardando Ele. Nós não somos para estarmos envolvidos com as coisas deste mundo. Não somos para estar dando ouvido à nossa velha natureza. Não, a nossa natureza deve ser dominada pela nova natureza, que é a natureza de Cristo. Não a natureza de Cristo ser dominada pela nossa velha natureza. Sempre a natureza de Cristo deve dominar a nossa velha natureza. E se por acaso cairmos no pecado, imediatamente devemos correr aos pés de Cristo pedindo perdão. E Ele vai nos perdoar e restaurar a nossa comunhão com Deus. Em João 3,16 nos diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, você que está me ouvindo, que ainda não tem a certeza da salvação, que ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, você precisa desta salvação. Então, quem não tem Jesus, não tem a natureza de Cristo ainda na sua vida. Você precisa ter esta nova vida. Você precisa que seu espírito volte à vida. Jesus é o único que pode fazer isso. Mas isso depende de você crer nele como seu único e suficiente Salvador. E recebê-lo no seu coração. E convidar ele para entrar na sua vida. E Jesus vem e entra na sua vida. E vai lhe dar esta vida eterna. Então você vai ter esta comunhão com Deus. Então, meus irmãos, isto é o que devemos ter em nossa vida, essa certeza. Nós temos esses três inimigos. Nós temos Satanás, que nos tenta fazermos aquilo que a nossa velha natureza já quer fazer, e o mundo que oferece as coisas que nós queremos. Agora, isso é uma guerra na nossa mente. Satanás, ele fala na nossa mente. Satanás, ele mostra nos nossos olhos, né? Vemos, pensamos e agimos. E quando vemos, né? Porque tem pecado que é através da visão. E pensamos, Jesus disse que basta a pessoa, né? O homem, a mulher, ver o outro, no caso do homem, a mulher, e sentir, né? E já pensar em deitar com ela, já adulterou, já pecou. Só no pensamento. Então, Satanás, ele ataca os nossos pensamentos. Então, devemos ter cuidado para não deixar isso acontecer na nossa vida. Então, quando vier a tentação na nossa mente, na nossa visão, devemos repreender logo, imediatamente, no nome de Jesus. Nos submetermos a Deus
Dizer, eu não aceito isso na minha vida, eu não quero isso, está repreendido. E mudar o pensamento e louvar a Deus. E assim nós estamos vencendo. Se você que ainda não tem Jesus na sua vida, que ainda não tem essa certeza, que ainda não recebeu Jesus como Salvador, ouviu essa mensagem, entendeu e quer receber Jesus como seu Salvador, então ore comigo e crendo verdadeiramente, porque Jesus é o único meio que Deus deu para a salvação da humanidade. Mas isso só depende de cada pessoa, é cada um que vai escolher se quer vir para o reino de Deus ou se quer ficar no mundo afastado de Deus. Então, e você, meu irmão, preste atenção. Como está a sua vida? Faça uma reflexão de você mesmo. Como você está diante de Deus? Jesus está voltando. É tempo de orarmos. É tempo de meditarmos na palavra. É tempo de jejuarmos. É tempo de nos aproximarmos. É tempo de nos quebrantarmos, nos arrependermos, pedir perdão dos nossos pecados. E assim nós estaremos a cada dia o nosso espírito mais forte, vencendo os nossos desejos carnais. Então, se você quiser aceitar Jesus, ore comigo. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor mandou Jesus para morrer no meu lugar, para me dar uma nova vida, a vida que foi perdida lá no Éden, a vida que Satanás roubou dos meus pais primeiros, de Adão e Eva, mas que quando Jesus veio, esta vida pôde ser restaurada. E eu quero agora que o Senhor restaure a minha vida espiritual, a minha comunhão com o Senhor. E é por isso que eu creio no sacrifício que Jesus fez por mim. Ele morreu naquela cruz, derramou todo o sangue dele para lavar os meus pecados. Mas ele não ficou morto, ele ressuscitou. E ele está vivo e em breve vai voltar. E eu quero ir com ele, eu convido ele para entrar no meu coração. Venha, Senhor Jesus, me perdoe, eu lhe aceito. Eu lhe aceito como meu único e suficiente Salvador. Venha morar na minha vida. E obrigado pelo sacrifício que o Senhor fez por mim. Em nome de Jesus, aqui eu oro agradecendo. Amém, Senhor. Se você fez essa oração crendo verdadeiramente em Jesus como seu Salvador, você é salvo. Procure uma igreja evangélica que realmente sirva a Deus e se congregue, aprenda e cresça mais. E leia, estude a palavra de Deus e tenha esta comunhão e aguarde a volta de Jesus. E lembre, são 3 inimigos que nós vamos conviver com eles até o final da nossa vida, do nosso corpo aqui na terra ou até a volta de Jesus. E devemos nos submeter a Deus e resistir aos nossos desejos, e resistir às tentações de Satanás, e resistir às coisas que o mundo está nos oferecendo. E assim nós seremos vencedores, porque Jesus venceu, nós também venceremos. Passe essa live, passe esses estudos para frente, mande para os seus amigos, vá lá no YouTube, no meu canal lá no YouTube, se inscreva lá e dê o seu bonzinho e assim você também está evangelizando. Que o Senhor nos abençoe e até a próxima live.